Olá, associados da Sicredi! Agora eu vou apresentar para vocês uma previsão climática, ou seja, previsão de chuva e de temperatura para os próximos meses, os próximos 180 dias até o fim do ano, na região de Nova Araçá, no Rio Grande do Sul, uma das áreas de atuação da Sicredi. Mas antes de eu falar da chuva e da temperatura, precisamos olhar para o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. E aí, se a temperatura da superfície desse mar fica mais alta ou mais baixa, isso acaba influenciando no comportamento da atmosfera. Agora, o Pacífico se encontra em sua fase fria, ou seja, temos um Laninha, e isso não é de agora, desde 2020 temos um Laninha. E para o decorrer dos próximos trimestres, esse Laninha deve permanecer, ele pode até perder intensidade em alguns momentos, mas ele se mantém pelo menos até o fim do ano. No decorrer do verão, o Laninha deve perder um pouco a intensidade e aí a gente entra numa condição de neutralidade climática, ou seja, sem Laninha e muito menos El Ninho, mas de qualquer forma vai ser uma neutralidade climática com um viés negativo, ou seja, o Pacífico vai continuar mais frio e, portanto, isso deve trazer ainda algumas consequências, mesmo que de forma mais branda para o Brasil. Bom, e por causa do Laninha, a chuva ainda deve ficar acima da média na faixa leste do nordeste do país, o que é bem natural. Isso aqui é uma assinatura clássica do fenômeno Laninha. Já choveu muito nestas áreas e ainda tem muita água para cair. Outra consequência do fenômeno Laninha é deixar a chuva abaixo da média no centro e sul do Brasil, especialmente na região sul. Isso não significa que não vai chover. Deve chover, mas ou não atinge a média histórica, ou essa chuva vai ser mal distribuída. Pode chover muito em um determinado momento e depois ficar um período mais prolongado de tempo mais firme. Em relação à temperatura, justamente por causa desses períodos de tempo mais firme entre uma chuva e outra, essa temperatura pode subir com mais facilidade e é por isso que ela pode ficar acima da média no decorrer dos próximos meses na região sul. Não significa que a gente vai ter um inverno, por exemplo, mais quente, mas ele não vai ser rigoroso. Até porque o Laninha, ele também costuma desviar as frentes frias para alto mar. Ele aumenta a quantidade de frentes frias agora no inverno, mas essas frentes frias, na maioria das vezes, passam mais pela costa. E aí as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias também ficam mais costeiras e não tendo tanta força para derrubar a temperatura. Por isso também que a temperatura pode ficar ainda acima da média em muitas localidades. Agora, eventualmente, até porque isso não é uma regra, essas frentes frias conseguem avançar mais pelo continente, a massa de ar polar também, e aí o ar polar vai ter mais força para derrubar a temperatura, provocando geadas e até valores abaixo de zero. Isso deve acontecer e pode acontecer inclusive de forma tardia. Esta é mais uma consequência do fenômeno Laninha, o risco teoricamente para geadas tardias. Mas antes de eu falar de temperatura, eu vou mostrar agora os gráficos com a previsão de chuva para a região de Nova Araçá, no Rio Grande do Sul. Bom, eu já adianto que tem um risco de estiagem no fim do ano. Não é que vai ficar sem chover, mas os períodos de tempo firme serão maiores. E quanto à temperatura, também ficamos de olho nessa possibilidade de geada ainda no mês de setembro, depois diminuindo mais para o finalzinho do ano, tá? Mas começando pela chuva, tem previsão agora para esses próximos dias de quase 80 milímetros de chuva. Boa parte dessa chuva vai cair até o final desta semana e a partir da semana que vem a expectativa já é de tempo mais firme e vai seguir assim até o finalzinho do mês de julho, o que inclusive vai beneficiar algumas atividades em campo, como por exemplo a semeadura do trigo, que em algumas localidades está atrasada justamente por causa da chuva. Semana que vem vai dar uma acelerada aí nessas atividades em campo no interior do Rio Grande do Sul. Para agosto tem 120 milímetros previstos, uma chuva um pouco mais persistente aqui entre os dias 8 e 13 de agosto e outra que pode ser forte, mas ela é mais rápida perto do dia 25. Em setembro tem quase 270 milímetros de chuva. Boa parte dessa chuva, pelo menos a maior parte dela na primeira quinzena e uma segunda quinzena com períodos mais prolongados de tempo firme. Mesmo que tenha essa possibilidade de chuva aqui perto do dia 18, é algo muito fraquinho, tá? Então a gente pode dizer aí que a gente vai abrir pelo menos uns 10 dias sem chuva lá em meados do mês de setembro. Em outubro, 95 milímetros estão previstos. Na verdade, a gente tem que olhar para esse gráfico aqui
É uma previsão bem mais estendida, então a gente olha para ele como uma tendência. Então pode não acontecer os 95 milímetros, mas o que dá para a gente tirar de informação dessa previsão aqui é que em outubro teremos ainda volumes expressivos de chuva e outra informação bem importante que a gente tem que tirar desse gráfico aqui é a distribuição da chuva, porque pelo que a gente vê aqui, é no começo de outubro que vai ter uma chuva boa, persistente, volumosa, até abrangente, e depois disso ela começa a falhar. E mesmo que ela volte aqui perto do dia 19, olha a escala do gráfico, tá vendo? Ó, 6 milímetros, é muito pouquinho, é uma chuva bem fraca e mal distribuída. Em novembro, primeira quinzena, não conte com chuva, segunda quinzena tem 2 episódios rápidos de chuva. Um por volta do dia 18 e outro mais para o fim do mês e bem mais fraco. Olha só a escala aqui, tá vendo? Ó, 7 milímetros, então essa chuva é bem mais fraca. Essa é a chuva agrícola, o problema é que ela não dura, tá? Vai abrir novamente o tempo mais firme. Em dezembro, tem 116 milímetros previstos, ou seja, é uma chuva expressiva prevista para dezembro. Agora o que a gente precisa olhar é a distribuição dela. Tem uma chuva mais fraca no começo do mês, outra um pouquinho mais forte no meio do mês e outra ainda mais forte perto ali do dia 25 de dezembro. Entre uma chuva e outra, tem janelas, períodos de tempo firme. Lembrando que aqui a temperatura sobe com mais facilidade nesses períodos de tempo seco, porque já estaremos em dezembro, e aí calor com pouca chance de chuva, isso acaba resultando num aumento da evapotranspiração. Agora eu vou mostrar a temperatura, porque já tem nova queda de temperatura prevista e é agora, no próximo domingo, de domingo para segunda-feira. Vai parar de chover, vai entrar o ar polar, a temperatura deve cair e aí a mínima prevista é de 7 graus no comecinho da próxima semana. Em outras localidades do Rio Grande do Sul, essa temperatura poderá ser mais baixa sim, inclusive com alto potencial para a formação de geadas. Quando a gente entra em agosto, aí a temperatura cai mais. Essa massa de ar polar ela não é tão duradoura, mas ela é forte. Olha só a mínima prevista no dia 17 de agosto, 0 grau. Pode não dar zero, mas o que a gente tira de informação nesse gráfico é que tem pelo menos uma onda de frio prevista para meados do mês de agosto. Setembro também, outra onda de frio em meados do mês. Aqui, o valor aqui indicado, 1 grau abaixo de zero. Pode não ser esse frio todo, mas de qualquer forma, a gente fica de olho aqui na previsão de setembro, porque tem previsão aí para pelo menos uma onda de frio em meados do mês de setembro. Em outubro, a temperatura cai em alguns momentos, mas a mínima prevista é de 9 graus, e 9 graus não traz o risco para a formação de geadas. Até a próxima!